E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma forma de estudar a Bíblia, uma rotina de leitura bíblica, por melhor dizer. Eu quero falar sobre o meu ritmo de leitura, o meu particular, o que eu leio nesse modelo, porque eu não leio a Bíblia toda nesse modelo, vocês vão entender o porquê. Eu leio mais o Novo Testamento do que o Velho, tá joia? Isso é importante ficar sabendo. Vai ser um pouco polêmico, entendeu? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu prefiro a Bíblia digital ou se eu prefiro a Bíblia impressa, já adianto que eu prefiro a Bíblia digital e vou explicar para vocês o porquê também, tá bom? Então, fica comigo nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia rápida, vou dar alguns passos aqui. Talvez a minha rotina de leitura da palavra talvez sirva para você, ou totalmente, ou pelo menos parcialmente. Tá joia? Fica até o final, tem muita coisa para poder falar. É importante dizer que existe pelo menos 3 tipos de leitura da Bíblia. Pelo menos 3. Tem aquela leitura devocional, que é aquela que você vai ver aquele pedaço do texto da Bíblia, e aqui você tem um compromisso naquele instante do seu devocional de você ter uma aplicação para você. Tá joia? É um devocional seu. Como o seu comportamento está em relação a Deus, em relação à sua família, no seu trabalho, nas suas relações sociais. Então você vai pegar o texto e você vai aplicar com você. Tem uma outra forma, que seria a segunda forma, que seria a forma do estudo. O que é o estudo? Nesse caso, não é um devocional, mas você quer entender um determinado assunto da Bíblia. Escatologia, eclesiologia, talvez até entender como a própria Bíblia funciona, os livros. Talvez você quer tentar entender a extensão do amor de Deus, a misericórdia, o plano da salvação. Então observe, enquanto o devocional ele é algo mais intimista, o estudo ele é algo mais macro, para você poder entender uma verdade maior, tá bom? Agora, tem a terceira forma da leitura bíblica, do estudo bíblico, mas essa é a forma que eu chamo de encher a despensa. encher a despensa. O que é isso? É você se alimentar do maior volume de textos bíblicos possível, para você dar base, matéria-prima, para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Vocês devem se lembrar daquele texto, você deve se lembrar daquele texto que diz que o Espírito Santo te fará lembrar o que você precisa dizer. Observa, o Espírito Santo ele te faz lembrar. Para você lembrar de algo, você precisa pelo menos ter lido aquilo. Então essa que é a intenção. Nesse modelo, que é o modelo que eu quero propor para vocês, que é o modelo que eu uso no dia a dia eu tenho os 3 modelos. Eu tenho o devocional, eu tenho o estudo, que acontece em algum momento da semana, e tem esse modelo de encher a despensa. Então é esse que eu quero falar com vocês. Um grande volume de informação que a gente tem que colocar para dentro, todos os dias, para dar matéria-prima para o Espírito Santo poder trabalhar e nos fazer lembrar dos textos. Então eu acredito que vale muito a pena e é necessário para todos nós que somos cristãos. Agora, antes de qualquer coisa, vale a pena nós entendermos por que a gente tem que estudar a Bíblia. Por que a gente tem que colocar esses textos para dentro? Primeiro, a Bíblia, é o conhecimento bíblico, conhecimento tácito da Bíblia, que ilumina o nosso caminho. Muitas vezes a gente não sabe onde é que a gente está pisando. Isso é Salmo 119, versículo 15. A gente não sabe onde é que a gente está pisando. Mas a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Às vezes nós não sabemos para onde estamos indo, mas a Bíblia ela nos mostra. Uma segunda coisa muito interessante sobre a Bíblia é que ela promove dentro de nós uma transformação e um ensino que só ela consegue promover, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e no versículo 17, a gente vai entender qual é a aplicação do conhecimento bíblico para as nossas vidas. Então observa, é para nos transformar e para nos ensinar. E uma terceira área que a palavra de Deus ela opera em nós é que ela consegue mostrar para a gente as reais intenções dos nossos corações. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela tem o poder de separar as intenções do coração, a Bíblia. Então, às vezes você está achando que uma determinada decisão sua está correta ou não está correta, e você pensa, poxa, eu estou certo.
Quando você lê a palavra, dentro de você ocorre um movimento interior espiritual que você começa a duvidar daquilo que você tinha tanta certeza. E você começa a perceber que, na verdade, suas decisões estavam equivocadas. O Senhor, ele tinha outros propósitos para você. Aí você tem a chance de alinhar o seu propósito com o propósito de Deus. Então observa, a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela promove transformação e ensino e ela consegue mapear as reais intenções do nosso coração. Então, conhecer a Bíblia é fundamental, ainda mais nestes tempos que estamos vivendo agora, onde todo mundo fala que conhece Bíblia, todo mundo fala que está pregando, mas se você não conferir os textos bíblicos, meu irmão, você vai ter um grande problema, tá joia? Então, estude a palavra, sempre, sempre, todos os dias. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Qual Bíblia usar, digital ou de papel? Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu parei de usar a Bíblia em papel há muito tempo na minha vida. Não só a Bíblia, os livros, se você olhar aqui para trás, esses livros que estão aqui atrás, a grande maioria deles, eu já migrei para o Kindle, né? Então eu tenho o Kindle, aqui dentro está os meus livros que eu mais gosto, que eu mais leio, está tudo aqui, fica tudo marcado. Então até os livros normais meus já estão aqui no Kindle. Existem aplicativos para a Bíblia que você consegue usar ele no celular, no tablet e no computador. Você consegue marcar os textos bíblicos no celular, depois os textos já estão marcados no seu tablet, se você tiver tablet, depois já vão estar marcados no seu notebook, no seu computador que você estiver utilizando. Isso é muito bom. Quando eu tinha minha Bíblia física, eu marcava os textos que eu estava lendo. Quando eu ia reler, mas eu queria ter um novo olhar, as marcações que eu já tinha poluía a informação demais. Então eu tinha dificuldade depois em ler novamente com um novo olhar, porque as marcações que eu tinha feito me puxavam para um raciocínio anterior. Na Bíblia digital, você consegue simplesmente desabilitar todas as marcações, você consegue ler a Bíblia limpa novamente. Além disso, você consegue comparar duas ou três Bíblias de linguagens diferentes. Você consegue pegar um Almeida junto com a NVI e junto com a linguagem, tradução da linguagem de hoje. Você consegue pegar esses textos, porque são paráfrases. Então você precisa de um texto mais rotineiro nosso, para a gente poder estar comparando, né? Então a gente pega esses textos, compara eles um do lado do outro. Então é muito mais fácil de você poder fazer esse tipo de leitura. Então assim, é bom, é prático, já está o tempo todo com a gente, o tempo todo. Você está na fila do banco, a Bíblia está com você. Você está esperando uma consulta médica, ela está lá com você. Você está aguardando alguma reunião, ela está lá com você. Você está no ônibus indo trabalhar, ela está lá com você. Então você consegue otimizar o seu tempo de leitura bíblica. Então isso é muito bom, gente. É muito bom. Graças a Deus por quem inventou. Alguns têm saudade do cheiro do papel, da textura. Assim, eu particularmente não tenho saudade nenhuma. Eu gosto da leitura, eu gosto do que é prático. Eu gosto do que dá resultado. Eu gosto do que agiliza a minha vida. E o digital, para mim, me agiliza muito a minha vida. Eu consigo ter um ritmo de leitura, daqui a pouco vamos falar sobre isso, consigo ter um ritmo de leitura muito bom, porque eu consigo não ler somente num determinado horário, eu consigo ler em qualquer horário que haja uma janela. Entendeu? Então, espero que você escolha, mas é do seu gosto, tá joia? É o que você preferir, não se apegue a isso. Não se esqueça, o importante é ler, tá bom, irmão? O importante é ler. Se é no digital, se é na Bíblia impressa, leia, leia, leia e leia. Tá, mas você tem a Bíblia digital, mas que hora que você vai ler? Quando você vai estudar a Bíblia? Olha, gente, eu sei que tempo é um recurso difícil para todo mundo, tá joia? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 20 e tenho uma filha de 18. Trabalho numa grande empresa, isso demanda um bom tempo meu diário de dedicação. Eu tenho a igreja que eu congrego, eu tenho a célula que eu participo, eu tenho os meus livros que eu leio, eu tenho a Bíblia e tenho os meus afazeres diários, né? Então, assim, fazer a gestão do tempo, ela é muito importante. Então, o que é importante? Para esse modelo que eu vou apresentar para vocês, que é o modelo de encher a bagagem, volume,
não é o volume, não é o momento do estudo em devocional, é o momento de encher a bagagem, você não pode romantizar esse momento. Você tem que ler toda hora que você tiver janela para ler. Não importa se é no ônibus, se é em pé na fila do banco, não importa. Quando que você vai estudar a Bíblia? Quando você vai ler a Bíblia? Toda hora que tiver oportunidade. Você não pode esperar a hora que você estiver chegando na sua casa, que não vai ter nenhuma criança te chamando, nem uma mulher, nem um esposo te chamando, que você vai conseguir ficar num quarto sozinho, abrir a sua Bíblia, pegar uma xícara de café. Isso tem que acontecer quando você for fazer um estudo mais profundo. Mas não espere isso acontecer para você ter momentos de leitura rápida da palavra. Não faça isso. Você tem que colocar alimento para dentro, você tem que comer para dentro, você tem que jogar comida para dentro. Então, fica esperto sobre isso. Encha-se da palavra todo momento que for possível. Ou na sua Bíblia física, ou em anotações que você tiver, ou se você tiver a Bíblia digital. Por isso que eu recomendo a Bíblia digital, no meu caso, faz toda a diferença e me ajuda a estudar, a ler a palavra em vários locais diferentes. Agora chegamos, né? Com qual ritmo eu tenho que ler, com quantos capítulos eu tenho que ler por dia para eu poder ler? Primeiro, vou explicar para vocês algumas coisas importantes, que agora pode ter algumas polêmicas aí agora. Eu não leio toda a Bíblia. Tem algumas partes que eu não leio. Por exemplo, genealogias, eu não leio. Eu deixo para poder estudar a genealogia no momento de estudo específico. Quando eu vou estudar, por um motivo qualquer, eu vou pegar a genealogia. Cantares de Salomão, eu também não jogo ele na minha rotina de leitura rápida diária. Porque Cantares de Salomão também são textos que precisam de um pouquinho mais de profundidade por causa do seu senso poético. Então a gente precisa um pouquinho mais de tempo, então eu deixo para estudá-lo em ocasiões específicas. E o terceiro livro que eu não coloco nessa rotina minha de leitura é Apocalipse, acredite. Apocalipse eu não coloco nessa minha rotina de leitura. Eu deixo Apocalipse separado para mim ler em momentos específicos, também por causa das várias figuras que ele tem, por causa da sua interconexão com demais textos bíblicos, do ponto de vista escatológico. Então, ler por ler Apocalipse talvez só vai demandar o seu tempo, mas aquilo talvez não será produtivo para o seu dia a dia. A intenção de você abastecer o seu reservatório é para você ter arsenal para o combate diário. E Apocalipse foca muito para questões escatológicas. Então eu deixo para poder estudar ele em momentos específicos. Então observe. Genealogias eu pulo. Cantares de Salomão eu pulo. Apocalipse eu pulo. Todos os demais textos eu vou fazer uma rotina. Qual que é a minha rotina? Agora é importante nós, falarmos. Qual é a rotina do Randall? São 8 capítulos por dia. 8 capítulos por dia. Com qual sequência? Eu começo o Novo Testamento, começo o Antigo Testamento, terminou o Antigo, eu leio o Novo. Acabei de ler o Novo, eu volto no Novo outra vez, ok? Então eu li uma vez o Antigo, li 2 vezes o Novo, agora eu volto no Antigo novamente. Leio o Antigo, leio o Novo e depois leio o Novo novamente. Eu consigo fazer isso aqui 2 vezes por ano. Então 2 vezes por ano eu consigo ler a Bíblia toda e consigo ler o Novo Testamento também 2 vezes. Então começou janeiro. Eu começo, leio o Antigo Testamento, leio o Novo de novo. Terminou junho. Começou julho. Antigo Testamento, Novo Testamento de novo. Acabou o ano. Então, durante o ano, eu consigo ler o Antigo Testamento 2 vezes e o Novo Testamento 4 vezes. Ah, Randall, por que você foca mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento? Irmãos, vamos lá, o Randall pode não saber nada do Novo Testamento e saber tudo do Antigo. Aí o Randall está lascado. Porque aí o Randall não conhece Jesus, então o Randall não sabe o que Jesus falou para ele poder fazer, porque a nova aliança é a partir de Jesus. Agora, se eu não conhecer nada do Velho Testamento e conhecer somente o Novo, ainda assim o Randall vai bem.
Porque o Handel conhece o que Jesus Cristo falou, a nova aliança, e o Handel vai precisar ir no Antigo Testamento somente para poder apoiar citações que os próprios pais da igreja já fizeram as citações. Então observa, toda a palavra de Deus é importante. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. A própria palavra de Deus fala isso. Toda a Bíblia é importante, irmãos. O que nós estamos falando aqui é de uma metodologia de estudo para nos apoiar, para poder colocar o maior volume de conteúdo para dentro de nós, para dar ferramentas para o Espírito Santo poder trabalhar. Então vamos lá. Eu priorizo mais o Novo Testamento, mas não deixo o Antigo de fora. O Antigo será lido 2 vezes por ano. Lembrando mais uma vez, irmãos, isso aqui é metodologia para colocar comida para dentro. Além disso, eu separo momentos para estudos maiores e separo diariamente os devocionais. Aqui agora vem uma dica muito importante. Anota a dica aí. O seu devocional de hoje virá dos 8 capítulos que você leu ontem. O que eu leio hoje, os 8 capítulos que eu leio hoje, vai ser o meu devocional de amanhã cedo, para quem faz devocional na parte da manhã, que é outra coisa que eu recomendo, tá? Faça o devocional quando o dia começar. É a melhor forma de você começar o seu dia. Então, você leu 8 capítulos hoje. Quando for amanhã cedo, você vai fazer o seu devocional com base nesses capítulos. Então, quando você lê os 8 capítulos hoje, você lê marcando pontos interessantes que está falando com você. Você está lá na fila do banco, a fila lá gigante, você está lá parado, você poderia passar o dedo no Zap, você poderia passar o dedo no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, não. Você abre a sua Bíblia e vai ler sua Bíblia. Leu a sua Bíblia com calma, marca os trechos que você achou interessante. No outro dia, de manhã, você revisita os textos que você marcou e você pensa sobre eles. Sobre como aqueles textos que você leu vão impactar o seu dia hoje. Como aquilo vai te ajudar? Como você pode corresponder ao Senhor através da palavra? É um excelente exercício diário, nos faz introjetar a palavra de Deus e dá ferramentas e dá matéria-prima para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Lembrando que ele nos lembra tudo aquilo que nós lemos. Então nós temos que ler. Então, para concluir, qual Bíblia utilizar? Você que sabe. Minha sugestão, migre para a Bíblia digital. Ela vai facilitar muito a sua vida. Quantos capítulos lê por dia? 8 capítulos por dia. Com qual sequência? Comece do Antigo Testamento, vá até o Novo, volte o Novo novamente e reinicie o ciclo, o Antigo Testamento, o Novo e o Novo novamente. O que o Handel não lê nesse modelo? O Handel deixa para estudos, ou para devocionais, ou para algum outro momento. Genealogias, Cantares de Salomão e Apocalipse. Tá joia? Com esse ritmo de 8 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda 2 vezes por ano e você vai ler o Novo Testamento, além das 2 vezes por ano, mais 2 vezes somente o Novo. Gente, quando nós lemos a Bíblia toda, várias vezes, é aquela sensação que nós temos quando você vê um filme pela 2ª ou 3ª vez. Muitas vezes, quando nós vemos um filme, existem referências no começo do filme que lá no final elas vão aparecer. Só que, como você estava desconexo da ideia, você não percebe. Quando você vê a 2ª vez o filme, você fala, por isso que ele fez isso lá atrás, porque aqui agora ia acontecer isso. Com a Bíblia acontece a mesma coisa. À medida que nós lemos a Bíblia várias vezes, com a visão mais geral, nós vamos compreendendo princípios bíblicos que o Senhor quer nos ensinar. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você fala para mim assim, Handel, eu não gosto de ler. O que eu posso te falar sobre isso? Aprenda a gostar. Você precisa gostar de ler. Você precisa. Não tem outra saída. O Senhor decidiu se revelar através da palavra escrita dele. Haverá pessoas que vão nos ensinar, que vão nos ajudar, mas ainda assim é sua responsabilidade. Se você não tem nenhum problema de visão, se você não tem nenhum problema cognitivo, se você sabe ler, existe uma responsabilidade sobre você para poder estudar a palavra e se apresentar como obreiro que maneja bem a palavra, se apresentar a Deus, não a homens. É isso que o texto fala, apresentar-se a Deus como obreiro aprovado.
ok? Espero que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor abençoe a sua vida e que haja disposição e atitude da sua parte em estudar a palavra de Deus para ter uma vida transformada pelo Senhor. Amém? É tudo sobre Jesus.